Hey guys! Hoje a gente vai aprender a identificar gráficos de uma função exponencial. Então a gente vai atacar esse primeiro exemplo, mas antes disso a gente vai ver a forma genérica de uma função exponencial. Então vamos traçar aqui um sistema de coordenadas, certo? Vamos imaginar então que aqui eu tenho o valor 1, que o 1 está mais ou menos aqui. Então o que significa? Se a função exponencial for do tipo f de x igual a elevado a x, em que esse a ele é maior que 1, significa então que essa é uma função exponencial crescente, certo? Vou tentar fazer aqui mais ou menos. Então que ela vem assim por aqui. Deixa eu mudar a cor, né, para a gente visualizar melhor. Então ela vem assim, vai mais ou menos assim subindo. Vamos subir mais aqui. E ela vai subindo. Então o que significa? Significa então que se a função ela é crescente, eu aumento o valor de x, como consequência ele aumenta o valor de y, e toda vez que a função tem esse formato aqui, esse formato de a elevado a x e o a é maior que 1, ela é uma função crescente e passa pelo 1, certo? Então vai ser essa forma genérica. Agora, se vou escrever aqui do outro lado, se a função, vou escrever de outra cor, se a função f de x de a elevado a x, sendo que esse a ele é maior que 0 e menor que 1, significa que eu tenho uma fração aqui. Nesse caso, a função ela é decrescente, certo? Vou tentar fazer aqui também mais ou menos. Então ela é decrescente, ela vem aqui, vou fazer direito aqui, vai aqui, ficou muito ruim. Então ela vem assim, vai crescendo e vai ao infinito. Foi. Então nesse caso ela é uma função decrescente, também passa pelo 1, certo? Porque quando eu aumento o valor de x, o valor de y diminui. Então aqui, ó, estou aumentando o valor de x, ó, o valor de y ele está descendo, ele está tendendo aí a zero. Então essa é uma forma, a forma genérica de uma função exponencial sem deslocamento vertical. A gente não está trabalhando aqui nesse caso com deslocamento vertical. Estou mostrando apenas nesse primeiro momento a função na forma genérica em que ela passa pelo 1, certo? Com esse caso aqui a gente consegue já determinar a resposta aqui de algumas, do exemplo 1, né, de alguma dessas funções. Então, vamos aqui. Ele diz o seguinte, ele quer que a gente associe a cada função que está aqui ao seu gráfico correspondente. Então, se a gente analisar, o que eu falei anteriormente? Falei que se o valor for maior que... Deixa eu colocar aqui que ficou faltando 1. Se o valor for maior que 0 e menor que 1, isso quer dizer que a função ela é decrescente, porque eu tenho uma fração. Então, se a gente observar aqui, ó, aqui mesmo já dá para ver que é uma função decrescente. Por quê? Porque o valor aqui é 1 sobre 2, é um valor que vai estar entre 0 e 1. Então, a gente tem que olhar aqui qual é o gráfico que é uma função decrescente. Então, eu mostrei aqui que a função decrescente é uma função em que ela vem assim, ó, eu vou aumentando o valor de x, o valor de y está diminuindo. Então, nesse caso, a única função que eu tenho esse comportamento é a 4. Então, aqui seria então a função da letra C. Então, eu vou colocar aqui, é melhor a gente associar aqui. Eu vou colocar aqui assim. Então, essa daqui seria o gráfico da função 4, né? E aqui seria, vou colocar aqui a letra C para a gente associar. Agora, todas as outras elas são funções crescentes. Eu falei para você que se ela estiver na sua forma genérica, assim, ela vai passar pelo 1. Só que ela não está aqui na sua forma genérica. Então, o que vai acontecer? Vamos testar aqui a primeira função. Se a gente observar o gráfico aqui, dessa primeira função, significa que ele está passando acima do 1. Significa, então, que está tendo um deslocamento vertical aqui. Só que esse deslocamento vertical ele está sendo o quê?
Ele está passando aqui pelo 2. Então ele está sendo um deslocamento vertical de uma unidade. Se a gente observar, aqui onde tem 2 elevado a x mais 1, esse mais 1 aqui, ó, ele permite que eu faça um deslocamento vertical de uma unidade para cima. Então a função passaria aqui no 1. Como eu tenho esse mais 1, ele fez um deslocamento para cima. E a gente observa isso se a gente substituir esse valor. Se eu pegar, por exemplo, esse 1 e jogar no lugar do x, como resultado eu vou ter aqui o valor de y igual a 3. Então olha só, 2 elevado a 1 mais 1. Então 2 elevado a 1 é 2, mais 1, 3. Ó, é exatamente o que eu tenho aqui, certo? Da mesma forma que se eu atribuir o valor 0 para x, olha só o que vai acontecer. Vou tentar fazer aqui. Então 2 elevado a 0 mais 1. Então o que significa? 2 elevado a 0 é 1. 1 mais 1 igual a 2. Então olha só. Isso prova exatamente isso, que ele está passando por aqui, pelo 2. Quando o x vale 0, o y vale 2. Então ele passa justamente por aqui. E esse cara aqui, o mais 1, ele representa o deslocamento vertical de uma unidade para cima, certo? Se eu não tenho esse número, ele não tem deslocamento vertical e, portanto, ele passaria no 1 aqui, certo? Como foi o caso desse aqui, ó, que eu mostrei, esse exemplo aqui que eu mostrei, em que ele não tem deslocamento vertical, então ele passaria pelo 1, certo? Porque a base elevada a um expoente 0, ele tem como resultado 1. Então aqui seria o gráfico 1, certo? E aqui seria a letra B. Então restou apenas dois gráficos para analisar, o 3 e o 2, e duas letras para analisar, a letra A e a letra D. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar então esse gráfico 3, que ele parece ser mais simples. Por quê? Porque se a gente observar, olha só, se aqui for zero, a gente sempre faz isso para ver, coloca o zero aqui para poder facilitar a vida. Então vamos fazer o seguinte, se aqui for zero, 0 menos 1, então dá 4 elevado a menos 1. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar o inverso da fração. Então, quando não tem nada embaixo, eu tenho 1, esse 1 vem para cima, esse 4 para baixo, e isso fica 1 positivo. Então, isso é 1 sobre 4, e 1 sobre 4 é o mesmo que 0,25, certo? Então, significa que quando o valor de x, no caso dessa letra D, for 0, eu vou ter como valor 0,25. Então, se a gente observar o gráfico aqui, ó, esse daqui está passando acima. Ele teria que passar aqui pelo 0,25. Então, ele teria que passar abaixo do 1. Ele está passando bem acima. O que significa? Significa que esse gráfico aqui não pode ser o gráfico D, da letra D. Por quê? Porque eu preciso que quando o x fique valendo 0, ele passe pelo número 0,25 em y. Então, olha só, quando o x vale 0, o 0,25, que está abaixo da metade, né, que é como se fosse 25 centavos, então aqui é R$1. Então 50 centavos estaria mais ou menos aqui no meio, e o 0,25 estaria mais ou menos aqui. Então esse gráfico aqui seria o gráfico correspondente da letra D. Então aqui seria a letra D, e o gráfico aqui correspondente da letra D seria o gráfico 2. Vou colocar aqui em cima, seria o gráfico 2, certo? Então, por fim, só restou apenas a letra A, certo? Que é aqui, e esse gráfico 3. E se a gente fizer a mesma coisa, ó, quando x valer 0, a gente sabe que, ó, quando x valer 0, vou pegar esse gráfico e essa função eu vou pôr aqui do lado do gráfico. Então, quando x valer 0, vai ficar 0 mais 1. Isso vai ser igual a 3 elevado a 1, isso vai ser igual a 3. Então, quando x for 0, ele vai passar pelo 3 no y. Então, significa que esse gráfico realmente condiz com o gráfico com a função da letra A. Então, toda vez que você for identificar, você pega os valores, ó, e testa para ver por onde é que está passando. Se ela for na forma genérica, sim, então ela está passando pelo 1.
E se ela passar pelo 1, você tem que pegar um outro ponto qualquer para verificar por onde ele tá, por onde é que ele vai passar exatamente. Então aqui a gente viu esse primeiro exemplo, certo? Novamente, sempre se atente ao detalhe da base, se é um número entre 0 e 1, porque se for, aqui no caso é um número entre 0 e 1, é uma função decrescente. Então já olha o gráfico onde é uma função decrescente e já descarta aqueles que não é uma função decrescente. Então, esse caso aqui da letra C não pode ser a letra, não pode ser o gráfico 3, nem o gráfico 1, nem o gráfico 2, porque ela é uma função decrescente. Então vamos aqui para o segundo exemplo, certo? No segundo exemplo, agora a gente tem que determinar a função do gráfico abaixo. Então eu tenho uma função aqui, exponencial. Então, se a gente observar, ó, olha só o formato que ela está tendo. Ela está vindo assim, está passando pelo 1. Significa, primeira coisa, que ela está escrita na forma assim, de a elevado a x igual a y, certo? Outra coisa que ele também nos diz o seguinte, que só olhando a curva, ela é uma função decrescente, porque eu aumento o valor de x, o valor de y diminui. Então significa que esse valor de a aqui, esse valor de a, é um número que é maior que zero e menor que 1. Esse é um número de fração. Mas que número vem a ser esse? Como é que a gente vai descobrir isso? Bem, para descobrir essa função aqui, a gente vai ter que reescrever, certo? Aqui, vamos lá. Eu vou pegar uma coordenada aqui em que é um ponto conhecido. Então, esse ponto aqui, ó, vou pegar esse ponto aqui como referência, ele é um ponto que é menos 1 em x, 2 em y. Então, aqui é x, aqui é y. E aí eu vou substituir aqui, ó, no lugar do x vou colocar menos 1 e no lugar do y eu vou colocar 2, para descobrir quem é esse a aqui. Então a gente vai fazer a elevado a menos 1 igual a 2. O que acontece? A gente já sabe que toda vez que a gente tem um expoente negativo, isso representa o inverso da fração. Então quando não tenho nada embaixo, eu tenho 1. Então esse 1 vai para cima. Esse a vem para baixo e o expoente, que é negativo, fica positivo aqui em cima, igual a 2. Só que a elevado a 1 continua sendo a. Então aqui vai ficar 1 sobre a igual a 2. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer aquela multiplicação cruzada. Multiplico aqui e multiplico aqui. Então a vezes 2 é 2a e 1 vezes 1 é 1. Aí esse a que está, esse 2 que está multiplicando o a, ele vem para cá o quê? Dividindo aquele nosso atalho, né? De estar multiplicando, vem para cá dividindo. Então o que vai acontecer aqui? Vai ficar a igual a 1 sobre 2. Então a gente achou o valor de a. O valor de a nesse caso é 1 sobre 2. Então substituindo aqui na função, então eu sei que 1 sobre 2 elevado a x é igual a y. Outra forma de representar isso, às vezes você vai fazer uma questão e aí você descobre desse jeito, na forma de fração. Só que aí a resposta não está apresentada assim. Por quê? Porque eu posso codificar essa resposta de uma outra forma. Que forma seria essa? Na forma de expoente negativo, que representa o inverso da fração. Então, olha só, eu faria o seguinte, eu faria 2. Vamos fazer aqui embaixo. Vou fazer aqui embaixo para facilitar a vida. Então, olha só, eu escreveria então o 2, certo? Esse 1 iria vir para baixo, o 2 foi para cima, e o expoente, que é positivo, fica ó, negativo. Só que o que acontece? Aqui é 2 dividido por 1, então 2 dividido por 1, eu posso jogar esse 1 fora, né? Porque aqui vai ser 2 mesmo, então fica 2 elevado a menos x igual a y. Então aqui eu tenho duas respostas que estão corretas, só que uma está codificada na forma de fração e a outra está codificada na forma de expoente negativo. Então você tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você vai resolver uma questão e você encontra a resposta na forma de fração, mas você não encontra essa resposta entre as alternativas. Por quê? Porque ela está codificada na forma de expoente negativo, certo? Então,
por onde a gente fica por aqui. E se você tiver alguma dúvida, você pode postar nos comentários.